Boa noite, meus irmãos do Grêmio Espírita Perseverança e Caridade. É um grande prazer estar aqui com vocês nessa noite para a gente poder conversar um pouquinho sobre as coisas da espiritualidade, do espiritismo, para que a gente possa bater um papo a respeito de uma temática tão importante, né? Nesse momento em que passamos tantas turbulências do nosso planeta, em que a gente vivencia tantas dificuldades e tribulações, mas com a consciência sempre de que Jesus, o meigo, terno e doce Rabi da Galileia, está no comando, nos conduzindo para Porto Seguro, já que esta grande embarcação chamada Planeta Terra foi por ele criada, é administrada, a sua governança é fantástica, irretocável e com certeza ele nos conduzirá pelos melhores caminhos possíveis para serem atingidos. Vamos então orar, meus irmãos, aproveitando a conexão com o governador planetário, o Mestre Jesus. Vamos elevando os nossos pensamentos a Ele, o meigo, terno e doce Rabi da Galileia. E com Ele vamos conversar, dizendo: Jesus amado, Mestre de luz, eis-nos reunidos mais uma vez, Senhor, para saborear o Teu Evangelho e as informações que foram deixadas, codificadas pelo nosso querido Kardec. Abençoa-nos, Senhor, no propósito do bem. Envolve a nossa humanidade neste momento de tantos desequilíbrios, de tantas dificuldades. Envolve, Senhor, aos mais necessitados, os teus filhos diletos, aqueles para quem tu viestes, os cegos, os coxos, os aleijados, os pobres e extropiados, que não são outros senão nós mesmos, que ainda temos muitas deficiências espirituais a serem corrigidas. Auxilia-nos na busca da transformação, através do autoconhecimento e da verdade libertadora. Rogando as tuas benesses, te pedimos que fique conosco, agora e para todo sempre. Que assim seja. Muito bem, meus irmãos, então hoje temos uma temática bem interessante que fala sobre a preguiça, que foi extraída da Revista Espírita de 1858. É uma comunicação do Espírito São Luís pela médium Hermance Dufault, muito conhecida desde o tempo da codificação e agora em espírito também trazendo ótimas informações com viés psicológico, assim como a nossa querida Joana de Ângeles através de Divaldo Franco. Muito bem. Narra São Luís que um senhor saiu para procurar trabalhadores para trabalhar no seu campo. E aí, chegando ao local em que eles ficavam, encontrou um trabalhador e o recrutou para desempenhar a atividade no seu campo, preparando esse campo para receber sementes, receber a plantação. Junto com esse homem havia um outro que, vendo esse que se encontrava com ele no mesmo lugar ser
recrutado também pediu àquele senhor que o levasse para que ele desenvolvesse também o trabalho. E assim foi feito, aquele senhor o levou também junto com aquele primeiro que ele havia recrutado. Chegando ao campo, ele explicou aquilo que era necessário ser feito e deixou os dois trabalhadores desempenhando o trabalho para o qual foram recrutados. O segundo começou ateando fogo ao capim e com a sua enxada, apesar do sol causticante, começou a capinar e a retirar o mato daquele terreno. O primeiro, que estava na sua parte, já que a terra foi dividida por dois, para que ambos pudessem desenvolver as suas habilidades e atividades naquela proposta que o Senhor havia feito. O primeiro começou, mas sentindo muito calor, ficou observando ao outro trabalhar e não fez nada. No final do dia, o Senhor daquela terra chegou, vendo aquele que foi convocado a posterior tendo feito um bom trabalho, o pagou, e o outro, aquele, o primeiro, que foi convocado, também achou que iria receber. E ao buscar o Senhor, este disse que não iria compactuar com aquela situação em que ele não havia feito nada, em que ele havia demonstrado uma vontade, preguiça para com o trabalho, e o dispensou sem pagar nada. Essa história é uma história muito pertinente para aqueles que têm ainda dificuldade de abraçar o trabalho. É diferente, essa história é diferente daquela da parábola do trabalhador da última hora. São situações bem diferentes, né? Onde essa, realmente o trabalhador quer se isentar da sua obrigação, do seu dever, mas quer ser remunerado. Na outra, os trabalhadores fizeram o seu trabalho, apenas não acharam que era justo uma remuneração idêntica para aqueles que chegaram depois. Mas enfim, neste caso, o trabalhador realmente se ausenta da sua obrigação de fazer o trabalho devido, de estar ali, né, vivenciando aquele esforço para poder ser, né, remunerado por ele, né? E aí a gente vê que ele começa a criar dificuldades, começa a criar situações. É muito comum nos dias atuais a gente ver pessoas, aliás, não é só agora, né? É uma coisa já comum. A gente vê pessoas que, se não são totalmente preguiçosas, mas que também não denotam nenhum esforço adicional para o cumprimento de suas missões, né? Então, é muito comum uma pessoa que está desempregada e em busca do trabalho, eu faço qualquer coisa, aceito qualquer negócio, desde que eu consiga trabalhar, né? E aí ela começa a trabalhar quando recebe a oportunidade, e não demora muito, ela começa a impor defeitos naquele trabalho, porque é muito cansativo, porque é muito distante, porque o chefe, né, a persegue, porque isso, porque aquilo. E na realidade ela começa a se desestimular, a se distanciar daquela, esquece daquela necessidade primeira que ela tinha, né? E começa a reclamar e a se encostar no seu trabalho, né? Então, essa situação
está muito ligada a essa questão da preguiça, né? Porque as pessoas às vezes buscam encontrar as facilidades, né, que não são deste planeta. Quem veio aqui em busca de facilidades errou o endereço, né? Como não existe acaso no universo, se estamos aqui é porque temos necessidades, né? Necessidades inclusive de corrigir essas questões que a gente traz de outras existências. É muito comum a gente passar a vivenciar aqui aqueles hábitos perniciosos, negativos, que a gente traz gravado no nosso perispírito de outras encarnações, onde não tivemos um sucesso na proposta transformadora, né? Tanto é que hoje vivemos o melhor momento da nossa existência, né? Da nossa vida, composta por diversas existências, estamos passando por uma existência, essa que é a melhor, a atual. A gente pode perceber que não fomos muito felizes no passado, né? Que o fato de estarmos aqui nesse planeta de provas e expiações é muito significativo, porque ele denota que a gente ainda precisa desenvolver o aprendizado, que a gente ainda precisa transformar muita coisa que carregamos dentro de nós, né? E a preguiça está muito associada, né, ao desânimo, muito associada à falta de vontade, muito associada a coisas do nosso passado reencarnatório que a gente viveu, né? Eu diria que a preguiça ela é o deflagrador da depressão, porque a preguiça vai deixando a pessoa ali inerte, vai deixando a pessoa desanimada, vai deixando a pessoa encostada, e aí é um perigo para ela recorrer a essa questão da depressão. Se a gente for recordar, a gente vai ver que a depressão é uma doença muito complicada que merece o nosso respeito, é, e que precisa ser tratada espiritual e clinicamente, né? Mas ela também apresenta os sintomas da falta de vontade, do desânimo da pessoa, né? E a preguiça, ela está ali ligada, porque é uma das possibilidades, né, da obsessão, que a preguiça ela abre as portas para aqueles espíritos que estão ligados às questões mais inferiores, às questões, né, que ainda trazemos do tempo que a gente não havia despertado. Eu estava inclusive pensando no tema e acho difícil alguém de nós que já temos uma noção mais clara, uma noção mais precisa da doutrina espírita, das coisas do Evangelho, daquilo que Jesus nos deixou como ensinamento. Eu acho que é pouco provável que tenhamos no nosso meio pessoas portadoras da preguiça, né? Porque a gente sabe que isso é uma doença moral que o espírito ainda pode trazer e que ele não quer abraçar a causa, a sua necessidade, que ele não quer encarar a prática do dever que ele trouxe do plano espiritual. Porque todos nós que estamos aqui encarnados trazemos na nossa programação reencarnatória, a maioria de nós participou desse projeto, né, esse projeto reencarnatório, salvo os casos de expiação profunda, a maioria de nós participou desse projeto de reencarnação, pedindo inclusive muito mais do que poderia dar, e a espiritualidade evidentemente conhecendo-nos melhor do que nós próprios nos conhecemos,
nos deu aquilo que era possível. Então nós trazemos essa programação, trazemos compromissos assumidos junto à espiritualidade para desenvolver no nosso dia a dia, no convívio familiar, no convívio do trabalho, no convívio daqueles que nos cercam, né? Porque a gente sabe que o lar é a primeira instância, o primeiro cadinho depurador, e por aí vai essas relações que a gente vai travando em escolas, em trabalho, em bairros, em moradias, né? Isso tudo está interligado naquele processo que a gente trouxe de resgatar os nossos débitos, de transformar os nossos hábitos, de nos melhorarmos, né, enquanto seres espirituais em busca da evolução, transformando aquilo que a gente não conseguiu desenvolver muito bem de uma forma a melhorar. Então a gente traz essa missão, esse objetivo, e isso requer o nosso esforço, o nosso empenho. A gente precisa trabalhar, a gente precisa se doar, a gente precisa despertar. Despertar não é uma coisa tão simples, nem todo mundo consegue rapidamente perceber a sua necessidade de transformação. Muitos ainda envolvidos pelos sentimentos, pelas sensações, pelos vícios que vem junto com o nosso passado reencarnatório, que ainda estão presentes na maioria de nós. Então a gente sente essas percepções e acaba se deixando levar por certas tendências negativas, né? E a preguiça com certeza é uma delas, né? Porque ninguém está aqui para ficar paralisado, estamos aqui para desenvolver, para evoluir, não para ficar na loucura que nós estamos aí na busca das coisas materiais exclusivamente, né? A humanidade perdeu o rumo, perdeu o prumo dessa busca e está muito vinculada às questões materiais. Não é esse o objetivo. É lógico que a matéria é necessária, nós precisamos de diversas coisas materiais para a nossa sobrevivência, para o nosso conforto, e isso tudo é natural. O que complica e o que prejudica é o apego excessivo que trazemos às coisas materiais, né? É o sentimento de posse, né? É o orgulho, é o ego inflado que a gente vê muito hoje nos dias atuais. É muito comum as pessoas que estão assim com o ego extremamente inflado, né? Que estão assim muito voltadas única e exclusivamente para si próprias e deixam de reconhecer o seu irmão de caminhada como aquele companheiro que está ali, que também tem as suas virtudes e os seus defeitos, porque todos nós trazemos, né, virtudes e defeitos. Só Jesus que esteve entre nós era realmente já liberto, né? Ainda é liberto de tudo isso, porque já era um Cristo quando veio até nós, né? Ele, o Criador do planeta, ele que recebeu de Deus a bola de fogo para que pudesse desenvolver junto com outros Cristos esse planeta no qual nos encontramos. Então, exceto ele, todos nós ainda somos imperfeitos, ainda trazemos necessidades para serem trabalhadas aqui nesse processo pelo qual estamos passando. Então a gente está nessa convivência. Alguns de nós ainda trazem essa sensação deste é, é, dessa situação, né? É até difícil qualificar a preguiça, porque é uma falta de vontade, mas não é uma falta de vontade da mesma forma que é a depressão, né? É uma falta de vontade de se esforçar, é uma falta de vontade de você buscar conquistar, de você fazer, de você se esforçar, de você dominar a sua má inclinação e desempenhar aquele papel como o trabalhador que deveria fazer a sua parte, preferiu, mediante as intempéries e as dificuldades, ficar ali encostado. E se a gente trazer traçar um paralelo
para esse momento que estamos vivendo, quantos de nós, né, pela preguiça de buscar os valores do Espírito, pelas facilidades da porta larga, deixa de fazer o seu papel de evolução, de transformação e vai em busca dos prazeres que a vida oferta, né, com uma certa abundância. Né? E aí depois ele percebe, já às vezes tarde, já às vezes de volta ao plano espiritual, que ele deixou de cumprir a missão dele, tal qual o trabalhador, o primeiro que ficou sem fazer a sua parte. Né? E aí também não vai receber o salário, né? Porque deixou de cumprir a sua parte. Então, quantos nesse sentido somos os que temos preguiça de tentar modificar os nossos hábitos que não são ainda os melhores, de mudar os nossos pensamentos, de mudar a nossa conduta durante a nossa vivência no dia a dia entre família, amigos, no trabalho e aplicar os ensinamentos cristãos, aplicar no nosso dia a dia aquilo que Jesus nos ensinou. Verdadeiramente não é fácil. No nível que nos encontramos ainda, temos muita dificuldade de vivenciar, mas à medida que a gente vai tentando, que a gente vai buscando desenvolver esse trabalho no nosso dia a dia, nós vamos deixando de lado as arestas, vamos fechando as portas da interferência obsessiva severa, porque interferência obsessiva todos nós temos e teremos, até como uma prova a superar, né? Para a gente demonstrar a nossa vontade de superação, modificando as nossas atitudes e não permitindo que aquelas más tendências, que aqueles maus pensamentos nos comandem. Porque, como disse Kardec, na pergunta 459 do Livro dos Espíritos, quando ele pergunta à espiritualidade se os espíritos interferem na nossa existência, e eles respondem que muito mais do que vós pensais, de ordinário eles vos conduzem. Então a gente não pode deixar de reconhecer que existe essa interferência, mas também existe o nosso livre-arbítrio para acatarmos ou não. À medida em que a gente vai gerando esforço, que a gente vai se dedicando para nos transformarmos, para sermos melhores, para tentar colocar em prática aquilo que a gente está aprendendo com o Evangelho, com a doutrina espírita, com os mentores queridos, né? O Dr. Bezerra, a Dona Joana de Ângeles e tantos outros que permeiam aí a nossa existência, que trazem tantas informações benéficas. À medida que a gente vai estreitando o relacionamento com esses bons amigos, a gente vai amenizando a interferência daqueles que ainda não despertaram para essa realidade. Né? Então é muito importante que a gente faça esse esforço, faça esse movimento. Porque fazendo esse movimento a gente não vai ter dificuldade. Mas se a gente não fizer esse movimento, ficaremos como o preguiçoso, olhando os outros trabalharem sem fazer a nossa parte. Porque viver aqui requer vontade, requer esforço, requer dedicação, requer movimento, em que a gente não pode parar de tentar pôr em prática aquilo que Jesus nos ensinou. Amar a nós mesmos em primeiro lugar. Porque quem se ama não tem tanta facilidade de adentrar pelo caminho da depressão, por exemplo. Né? Quem se ama se reconhece como um ser espiritual. E aí reconhece o outro também como irmão de jornada. Aí vai amar o próximo. Né? Porque Jesus disse o quê? Amar o próximo como a ti mesmo. Ou seja, se eu não me amo, eu não tenho como amar o meu semelhante. Então, quem pratica o amor ao próximo,
o amor a si mesmo, né? Sem ser aquele amor egóico, evidentemente. É necessário que a gente se ame, que a gente se acolha, né? O lado sombra, por exemplo, os defeitos, quem de nós não tem, né? Então a gente precisa aprender, ao invés de tentar sufocar os nossos defeitos, acolhê-los, né? E administrar de uma forma a mostrar para esse lado mais obscuro que nós já não somos mais aquele ser que praticava tais atitudes, tais hábitos perniciosos, que já queremos mudar o nosso contexto de vida, que já queremos ser diferentes, né? Então a gente vai trabalhando esses aspectos e vai diminuindo a interferência espiritual e a interferência dos nossos próprios hábitos negativos, né? Então, a gente não vê, por exemplo, essas figuras dedicadas à religiosidade com preguiça, né? Já pensou, você já imaginou Divaldo Franco com preguiça de viajar para fazer as palestras que ele fez aí aos milhares, né? Por todo o mundo, é, às vezes tomando canseiras aí em aeroportos, passando por inúmeras dificuldades que a gente não conhece, porque a gente vê a parte boa, né? A gente vê os louros da vitória, mas a gente não costuma buscar conhecer a dificuldade, né, pela qual o vitorioso passou. A gente só vê aquela cena, aquela foto glorificante, mas esquece de analisá-la para trás. É que nem o iceberg, né? O iceberg é bem simbólico. Ele, quando está para fora do mar, né, ele mostra às vezes uma pequena ponta. Mas para aquela ponta sair, ultrapassar as águas e chegar a ficar exposta, ela teve uma construção às vezes de milênios, né? Que o gelo foi lá sendo construído para se tornar aquele iceberg. Então, a gente precisa olhar também a parte de baixo, né? A gente precisa olhar a parte da dificuldade, porque não existe vitória, né, sem esforço, sem sofrimento. Vejamos Jesus, né, que não tinha pecados, no entanto foi crucificado, né? Então a gente não pode também esperar um mar de rosas nesse nosso planeta, né? A gente sabe que dificuldades de alguma monta a gente vai passar. Alguns têm dificuldade no sentido de conseguir uma estabilidade financeira, outros com trabalho, outros com relacionamento familiar, né? Outros com a saúde, enfim, existem várias situações, várias dificuldades. A gente precisa se adequar a elas e trabalhar para superá-las, né? Kardec nos deixou uma colocação maravilhosa, né? Ele diz que a evolução não dá saltos. Logo, a gente precisa estar preparado para fazer uma construção lenta, mas segura, né? Lenta, mas firme, bem edificada, como Jesus nos recomendou, né? Para a gente edificar a nossa construção sobre a rocha, né? Para que a gente não tenha esse problema de passar pela preguiça, né? E hoje a gente tem uma terminologia nova, né, para uma situação um pouco parecida com a da preguiça, que é o da procrastinação, que ela está mais ligada ao medo do que verdadeiramente a preguiça, né? É o medo de encarar, é o medo de errar, é o medo de incorrer em dificuldades novamente, né? É a falta, às vezes, do auto-perdão. A gente precisa exercitar o perdão a nós, para conosco mesmo, para com os erros que a gente cometeu, que não foram poucos, né?
A gente só conhece os desta existência, mas do passado foram maiores, a gente sabe disso. A gente precisa se perdoar também, né? Hoje vemos muito a questão da depressão também por falta de perdão, né? Perdão a si próprio. Então a gente precisa se perdoar, porque quando a gente se perdoa, a gente vai se libertando e fica aberto às novas experiências, às possibilidades. Se a gente não se dá muito bem, vamos trazer aquilo como um exemplo, vamos trazer aquilo como algo a trazer uma experiência nova de como a gente não deve fazer, né? Que a gente, Thomas Edison foram milhares de tentativas para descobrir a lâmpada elétrica, né? Então, quer dizer, ele, cada tentativa que não dava certo, quando chegou lá em 900 tentativas, ele falou, não, eu agora tenho 900 maneiras de não fazer, né? Então, eu agora sei que dessas 900 eu não vou fazer mais dessa forma, eu vou buscar outras alternativas, né? Então a gente precisa assimilar as nossas falhas dessa maneira, como algo que a gente fez que não deu certo, que a gente não vai utilizar mais. Vamos buscar uma outra maneira de agir, de pensar e de fazer, né? Então, essas experiências são necessárias para a nossa evolução. É por isso que a gente precisa se perdoar dos nossos erros, das nossas falhas, sejam elas quais forem, e se esforçar para não incorrer mais nos mesmos processos, né? Que aí é fundamental para a gente poder evoluir. Então, a preguiça, né, que eu acredito que nós aqui, espíritas, já tenhamos deixado ela ao lado, mas de qualquer forma, se alguém se sentir com esse desejo, ou melhor, com a falta de desejo, com a falta de vontade, que trabalhe, que se estimule, né? Que busque uma terapia, né? Que busque meditar, que busque alternativas para poder se energizar com a vontade, né, de concretizar o objetivo que trouxe para essa existência. O maior deles, a própria transformação, né? É o primeiro e maior de todos, é a gente se modificar, porque a gente se modificando, a gente vai modificando também ao nosso entorno, e isso é muito importante para a nossa caminhada, né? Então a gente precisa se ater a esse detalhe, a esse desejo, essa vontade de buscar a transformação, sempre tentando sair da tristeza e da melancolia, né? Que são processos que podem nos levar à depressão. Então a gente precisa trabalhar a alegria de viver, a alegria de viver o presente que estamos vivendo, que nos foi concedido pela misericórdia divina. Eu particularmente acho que o maior exemplo da misericórdia divina é a reencarnação, né? São as infinitas oportunidades da gente reconstruir, refazer e persistir nesse caminho da transformação, porque se a gente continuar errando, a gente vai ter outras oportunidades. Serão mais trabalhosas, serão talvez mais dolorosas, mas continuaremos tendo oportunidades. Então, importante é que a gente se esforce agora para poder amenizar as nossas próprias dificuldades através da nossa própria transformação, né? Então, era essa a mensagem que eu queria falar. Vou aproveitar o ensejo e dizer para vocês que eu também tenho um canal no YouTube e Instagram em que eu, às segundas, quartas e sextas, 19h10, faço um trabalho da leitura do livro Fonte Viva, uma psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Emmanuel, e aos sábados, 16 horas, também faço sempre uma live maior, né? Durante a semana, 10, 15, no máximo 20 minutos, que
que a gente faz a leitura e bate-papo. Normalmente tem música também, é bem interessante. E aos sábados a gente faz uma live um pouco maior. Então no meu canal é Antônio Luiz de Oliveira Peroba, lá no YouTube, ou Peroba Antônio no Instagram, @Peroba Antônio. Quem tiver interesse, será sempre um prazer recebê-los lá para que a gente possa falar sobre as coisas do Evangelho. Eu agradeço a atenção de todos vocês. Vamos então fazer a nossa prece para encerrarmos esse bate-papo de hoje. Jesus amado, Mestre de luz, obrigado, Senhor, pela oportunidade de aqui estarmos tentando nos melhorar, tentando nos modificar. Gratidão pelo Evangelho que tu nos deixaste. Gratidão pela doutrina dos Espíritos e a codificação do nosso querido Allan Kardec. Gratidão, Senhor, por podermos falar sobre o teu legado. Abençoa, Senhor, a todos nós, para que possamos contribuir com o nosso trabalho, com a nossa transformação, para a transformação de toda a humanidade. Rogando as tuas bênçãos, te agradecemos e pedimos que fique conosco hoje e para todos sempre. Que assim seja.